Boa noite. Estamos aqui em mais um Café e Gestão, às 18h18. Acho que está demorando um pouquinho para entrar hoje. Recebi uma mensagem aqui da nossa convidada agora. Ah, encontrou. Bem-vinda, Lisandra. Vou só chamar o Pedro, meu sócio, rapidinho para a gente fazer uma breve abertura apresentando o curso e a gente já te chama. Sabemos que daqui a pouco você já tem outro compromisso. Vamos falar um pouquinho aqui do objetivo do curso GPC. Bem-vinda, Maura. Boa noite, Boa noite, meu querida. parceiro. Tudo bem? A minha Tudo? internet aqui estava ruim. Eu tô tentando entrar aqui há um tempão, eu não estou conseguindo abrir. Agora que eu consegui abrir, não sei se já entrou há um tempo. Não, acho Enfim. que é do horário mesmo. Acho que esse horário anda concorrido. Ah, beleza. Show de bola, então. Maravilha. Grande noite hoje, hein? Grande tema. Curtindo bastante. Expliquei aqui que a gente já vai chamar a Lisandra, que a Lisandra não para, ela já tem outro compromisso aqui depois da nossa Sim, live, então a com gente vai certeza. falar bem brevemente, né, dos objetivos do curso GPC. Bom, o Pedro, assim como a nossa convidada, também atua com as práticas colaborativas. E, na verdade, o GPC ele nasceu de uma percepção minha e do Pedro de que a gente já tem muitas formas de olhar o conflito sem ser exclusivamente pela via judicial, mas todas essas formas que se propõem a ressignificar mesmo aquele litígio, né? Então a gente percebeu que já existem diversas formas, mas que elas muitas vezes não conversam entre si. Então, como eu tenho uma maior atuação no direito sistêmico e o Pedro tem uma maior atuação nas práticas, a gente resolveu se unir para possibilitar a expansão disso tudo, que é a forma como a gente acredita de trabalhar, né, Pedro? Não sei se você quer complementar, unindo também a teoria e a prática, que é outro fator fundamental aqui para gente. Perfeito, perfeito. Não, e foi realmente um encontro muito favorável, né? Porque eu não tinha. Tinha até um pouco de preconceito com o direito sistêmico, né? E a Marília acabou aí abrindo minha cabeça para isso, e hoje também sou um apaixonado pela área, apesar de não ter expertise aí da Marília, mas sempre buscando entender melhor e aprendendo aqui também com o curso de GPC. Então a nossa ideia é justamente oportunizar as pessoas de terem acesso às boas práticas, né? A práticas colaborativas, mediação, negociação, arbitragem, práticas sistêmicas, design de sistemas de disputas, né? Como o próprio Diego Falek fala. Então, Uhum. essa é a nossa ideia, de abarcar todas essas áreas, mas criando pontos entre essas áreas, não excluindo elas. Né? Então, acho que é basicamente isso que a gente quer oferecer aqui com o curso GPC. Perfeito, te agradeço então, meu parceiro. Já vou me despedir de você. Estamos juntos mais essa Perfeito. noite. Vou chamar a nossa super convidada de hoje. Vou acompanhar aqui. Mandem perguntas, hein, gente? Mandem perguntas. E Até daqui a ativem o pouco, então. coração também, gente, que é um parâmetro aí para o nosso Sim, vídeo ser compreendido como relevante. E ele é muito relevante. compartilhem e comentem. Bem-vinda, Elisandra. Seja muito bem-vinda ao curso de PC. Até daqui a pouco, então, gente. Vou acompanhar vocês daqui. Tá, Valeu, joia. parceira. Obrigada, Pedro. Bom, quero, enquanto incluo a doutora Elisângela, vindas aqui para Maura, para a doutora Neuza, do Direito Sistêmico também, Elizabeth, o pessoal todo está entrando, já estou chamando aqui a Lisandra, Fado, Luiz Lima, doutora Lívia Caetano, presidente da Comissão de Práticas aqui do Rio, da OAB, doutora Luísa Calmon também, sempre nos acompanhando, né, doutora Luísa, mediadora, advogada também, mostrando que essa conexão de fato é real. Oi, querida. Linda! Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tudo. Porque eu consegui não achar o meu fone logo hoje. Não consegui Não, mas achar o tá meu, perfeito. Tá tá? perfeito. Eu ia vir de vermelho, inclusive, também, mas aí eu falei, não, a Elisandra gosta de vermelho, vou dar uma mudada.
Isso está transcendendo a Bahia, né? Porque a Ana Patrícia, que é uma amiga querida, nossa vice-presidente aqui, você estava na live com a Ana Patrícia, né, Maria? Eu acho que você estava semana Tava. passada. Aí ela falou, eu tirei a roupa vermelha que eu sabia que Lisandra vinha de ver. E eu assisti no YouTube depois também, a Foi? dela, que eu não consegui ver integral e assisti depois. Bom, então quero primeiro te agradecer muito, né? Acho que assim, todo mundo já te conhece por aqui, é advogada 5.5. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. E vou Tá te bom. apresentar então de uma forma um pouco diferente, né? Porque o nosso encontro ele aconteceu de uma forma diferente. Total. Eu total, assim, eu acho que de fato quando a gente está aberto para a vida, as coisas acontecem, né? E eu entrei numa live que eu vi que a Lígia Zottini estava fazendo, eu já seguia ela. E aí vi que era uma live, eu vi uma estante com vários livros atrás. Eu falei, interessante, é uma advogada conversando? Porque geralmente eu esperava alguém da tecnologia, né? E aí falei, nossa, que live interessante. Aí eu já saí comentando na live. Eu falei, gente, a pessoa que já chegou já sai sentando na janela, né? No colo do piloto, quase. E aí comecei a te seguir. Vi que você estudava neurociência também, que é uma coisa que, assim, super me interessa, e eu estou numa busca de estudar todos esses aspectos do ser humano integral, porque eu acho que eles também conversam muito com o sistêmico, e justamente com essa nova forma, né, de olhar o conflito. E aí comecei a te seguir, a gente já se identificou, né, de cara, porque eu acho que o que a gente busca, né, Lisandra, embora a gente goste de todos os livros clássicos, assim, com o máximo respeito a Kelsen, seria uma teoria bem impura do direito, né, que a gente se identifica aqui. Acho que a gente Sim. pode escrever sobre a teoria impura do direito. E eu, Adorei! Ah, meu Deus. Olha, já começou bem a live. Já começou bem essa live. me Adorei. veio Você agora sabe aqui. que eu não podia deixar de te fazer o cheers, né? Todas as minhas lives eu sempre entro com o vinho. Poxa. Eu deveria ter Ai, avisado. A única eu live que eu confesso que não eu entrei com vinho. fiquei. Eu te cortei, mas a gente tá no nosso bate-papo aqui mesmo, né? Então a gente tá. A única live que acho que eu não tomei vinho foi com a Lígia, porque era no meio da tarde, aí não dava. Mas se fosse no final da manhã, ou Não, acho ótimo, adoro. eu acredito que não sei se a Andrea tá aqui, tem uma advogada do Rio Grande do Sul, que a gente também se conheceu pelo Instagram, e outro dia eu entrei na live dela e tava falando sobre vinho, e aí elas estavam brindando. Eu falei, até que enfim, alguém que toma vinho na live como eu, ela achou o máximo. Não, mas aqui nós gostamos de tudo que é leve, de tudo que vem da vida, assim, então tá tudo certo. E outra Mas coisa, aí eu né? Termina, depois eu falo, senão eu não, engasgo. não, fala. Aqui a gente fala todo mundo, Tá tudo junto. é Não, tudo orgânico. e você sabe que in vino veritas, né? Do latim. Então, no vinho a verdade. Então, aqui para os nossos telespectadores, seguidores, aqui só sai verdade. Não tem nenhum filtro aqui hoje. A não ser o filtro do ring, né, do light ring aqui, para ficar mais claro para vocês. Ai, gente, eu queria tanto fazer uma live com esses filtros aqui do Instagram, porque eu acho Ah, eles maravilhosos. não, não vou ter nada. Não, nem eu, porque, né, direito a gente faz uma coisa séria, assim, na pose. Eu acho que algum dia eu vou fazer uma live sozinha, só para usar o filtro, assim. Não, me chama, pode me chamar. A gente faz a live. Ai, Marília, mas Ah, ó, vamos falar do reset pro pessoal, porque senão a gente vai ficar aí no nosso papo de vamos. Aí eu ia te pedir justamente isso, para você contar um pouco da tua trajetória, né, e falar o que é esse advogado 5.0. E é muito importante aqui até mencionar, Elisandra, para Uhum, pedir para você falar um pouquinho das práticas também, porque assim uhum. como o Pedro até mencionou, né, que ele tinha um certo receio com o direito sistêmico, eu tinha um certo receio com as práticas, porque eu achava que era alguma coisa extremamente elitizada, impossível até que eu conheci a doutora Lívia Caetano. E aí eu fui me apaixonando pelas práticas, assim, e hoje eu vejo a forma como vocês trabalham que é uma forma super inclusiva e que, de fato, assim, é uma outra forma de trabalhar o conflito que acaba sendo, na verdade, muito mais prática, muito mais rápida e com muito menos desgaste em vários níveis, inclusive o nível do ser,
que é esse reset aí. Então, já vou te passar a palavra para te agradecer e para você expor aí da forma como você preferir. Ah, ótimo. Bom, primeiro, gratidão a você por estar aqui comigo nesse momento. É um prazer estar na sua companhia de verdade. E, bom, fazendo assim uma síntese, né, dessa minha trajetória, eu estava pensando hoje, Marília, eu pensei assim, por que que eu caí nas práticas, né? E eu comecei pelas práticas esse caminho, digamos assim, dos métodos autocompositivos, dos métodos consensuais, né, de resolução de conflitos. Porque eram dois problemas para resolver. Primeiro, a morosidade do judiciário e a necessidade dos meus clientes. Então, nos idos do início de 2019, que parece que faz 20 anos isso, mas foi só no início do ano passado, Gente. eu procurei os melhores. Imagina, parece que tem 30 anos que eu estou nessa vida, e porque eu me identifiquei completamente, né? Então, eu sou associada do IBDFAN também, e procurei assim, os melhores eventos, os melhores do ano, né? E quando eu olhei ali práticas colaborativas, eu falei, que interessante. Embora eu já tivesse até grupo de estudos aqui na Bahia, eu não conhecia, já tinha uma pós em gestão de conflitos, porque eu era uma advogada adversarial, insatisfeita, mas na linha tradicional da litigância, né? Aí dizia lá, práticas colaborativas, me lembro como se fosse hoje. Resolva seus conflitos no escritório. Eu falei, é isso. Sabe, senti assim, a voz de Deus. Eu falei, é isso, meus clientes vão ter a solução que eles procuram e eu vou evitar o judiciário, que é o que eu gostaria. Então, fui lá, me inscrevi e me apaixonei, né? Comecei a seguir a Olivia Fust, comecei a seguir todo mundo a Bebel, conheci depois a Marília, depois conheci a Lúcia daqui de Salvador, Mônica, que tem muita gente bacana. Então, assim, aí me apaixonei, me entreguei, né? E aí, mas quando a gente faz a capacitação em práticas, que é verdadeiramente uma mudança de chave, o meu reset começou aí. Logo no primeiro dia que ela fala assim, né? Que o acordo é sempre querido pelas partes no final das contas, seja pelo cansaço ou pela... Mas qual é o tipo de acordo que você quer construir, né? Então, a prática colaborativa, ela agrega múltiplos saberes. Então, tem tudo a ver comigo, que sempre gostei de neurociência. Eu ia fazer psiquiatria, vai fazer medicina, vai fazer psiquiatria, você tem ideia? Então, assim, ia desistir porque eu não consigo ver sangue. Enfim, toda uma história louca, mas é outra live. Mas, enfim, então, mudando o paradigma, dizendo assim, pô, um acordo de qualidade que não vai precisar executar, porque as pessoas construíram nas suas melhores, foram construindo auxiliadas pelos seus advogados, né? Falei, que negócio sensacional. Então, é uma mudança de chave. E lá, me indicaram, então, que depois que eu voltasse para Salvador, eu também fizesse uma capacitação em mediação. Porque as técnicas, né, da mediação, a escutativa, a questão do rapport, entender do rapport, né, o resumo, a questão da empatia, tudo isso auxilia um advogado colaborativo. Então, eu fiz minha capacitação, então eu fui caminhando, né? E fui agregando tudo isso. Então, para mim, tem tudo a ver com o meu reset, tem a ver com o encontro pessoal. O meu encontro com as práticas e com os métodos consensuais tem a ver com um reencontro comigo, Marília. E essa live, eu te agradeço a oportunidade de dizer isso, porque nem todas as lives a gente tem essa oportunidade. A falta de ar ainda é um pouquinho do Covid também, da ansiedade, mas assim, para te dizer que não, isso aí é outro capítulo, mas enfim, para te dizer que de verdade, a gente sai da faculdade, enfim, faz pós-graduação, eu fiz pós-graduação em processo civil, depois eu passei no mestrado em políticas públicas, e depois desisti, que não era minha praia. Então, mas você sai naquele modelo quadradinho tradicional, né? Faz pós, não sei o quê, advoga, faz concurso. Né? Essa coisa dos métodos consensuais é recente, se você for ver. Na minha grade de curricular não tinha mediação. Isso é coisa de que 1, 2 anos atrás, né? Então, encontrar-me com isso foi um reencontro comigo, entende? Porque eu nunca me senti, sobretudo em direito de família, eu nunca me senti confortável com o troca-troca de peças, né? De peças processuais e de acusações. Então, o cliente vinha de lá e ele me colonizava, né? Que é bem um termo da mediação, me colonizava lá e eu vi o outro lá como alguém que eu tinha que derrubar no ringue processual. Então, lá vem todas as teses jurídicas e pega a jurisprudência e não sei o que mais. Sabe? Enquanto que, de repente, era uma conversa. De repente, se eu tivesse tido acesso a isso antes, tudo poderia ser diferente. Então, para mim, foi um reset mesmo. Já começou meu reset em 2019.
Não, e assim, você falar isso, eu acho que é o ponto da live, assim, o ponto do curso, o ponto do que a gente acredita. Porque até essa brincadeira aqui que eu fiz da teoria impura é exatamente isso, porque o sistêmico mesmo, na verdade, muita gente acha que o direito sistêmico é a constelação familiar aplicada ao judiciário, que o direito sistêmico é a galera que abraça a árvore e não vai litigar. E o direito sistêmico, na verdade, ele nada mais é do que o advogado olhando para ele primeiro, vendo como que na posição de advogado ele pode fazer com que o cliente se oportunize ter uma outra visão daquela situação. É até diferente das práticas um pouco, que são uma metodologia, né? O sistêmico ele não é uma metodologia, mas é justamente essa coisa primeiro para a gente, né? E se a gente, inclusive até a doutora Eunice, que é a presidente da primeira comissão de direito sistêmico, ela tem uma cartilha, que até eu participei da redação com muito orgulho, depois a gente deixa aqui no direct, se alguém quiser, tem o PDF dela. Eu quero E assim, também. o primeiro ponto é isso. Ah, eu vou te passar. E o primeiro ponto é exatamente esse, assim. Porque, embora cartilha, né, pareça uma coisa meio engessada, que a gente quer passar um passo a passo, não é. Na verdade, a função da cartilha ela é muito mais desmistificar o sistêmico, como essa coisa do primeiro dentro e depois a gente vê como que atua com o cliente. E até a gente estava fazendo, né, o reset esse sábado juntas e Sensacional, né? nossa, e você reparou que a primeira coisa que as meninas que elas falaram foi que esse reset, elas fazem um quiz, né, antes, perguntando qual área da nossa vida a gente acha que está mais resetado. A gente já vai explicar, gente, o que que seria essa É. terminologia. Aham. Mas a área que as pessoas falam, eu achei que todo mundo fosse falar, sinceramente, que estava mais resetado no financeiro. Eu falei, todo mundo vai estar resetado no financeiro. Inclusive entrou a Bebel agora. Ela sempre entra quando a gente está falando de finanças. É mesmo, Acho atrai, né? A nossa organizadora financeira mor, né? É a nossa maga das finanças. que sentimos sinal de prosperidade aqui, mas vamos lá. E aí não, elas falam que justamente as áreas que as pessoas se sentem mais resetadas, a maioria, assim, né, é uma porcentagem, não é 100% nunca, mas é justamente primeiro nos relacionamentos. Por quê? Porque é através da interação com o outro que a gente consegue ver os nossos nós, os nossos emaranhamentos, as questões que mais tocam lá dentro da gente, para a partir daí perceber, aqui não tá bom. Você, por exemplo, só percebeu, assim como eu, que estava pesada para você a forma de atuar de uma forma exclusivamente beligerante, né, exclusivamente no Litigante? litígio, porque você tá, exato, porque você estava ali na interação com o seu cliente e você sentia algum peso a partir disso. Eu a mesma coisa. Então Exato. buscamos diferentes caminhos que justamente se encontram nesse final, né? E aí é esse reset, assim. O reset, o que que você compreende, assim, como reset, Lisandra? Olha, eu vou ser franca com você, que no início eu li esse no Play Reset. Eu falei, gente, eu amo a Lígia, mas eu acho que ela foi longe demais nesse negócio. Porque o reset é pra máquina, né? Reset é pra máquina. Eu falei, puxa. Eu falei, não, mas o que será que quer dizer? Aí eu fui assim, me trabalhando ao longo dos dias, aí sempre falando com você, que tava chegando o dia e tal, não sei o quê. Quando chegou no sábado, eu tava doida pra ouvir a Lígia falar, porque se tem uma das pessoas que eu gosto de ouvir falar é a Lígia. Eu gosto muito da Lana, mas assim, a Lígia tenho muita identificação, talvez por ela ter sido a minha primeira ponte, né? Então, Ah, eu não sabia. a Lígia foi. A Lígia, a primeira ponte não para as práticas, foi a primeira ponte para essa história, digamos, desse reset, dessa linha dela, assim, que vai expondo o ser, né? Eu a conheci, ela fez uma palestra magnífica no Congresso de Práticas ano passado. Foi setembro, outubro? Setembro, acho. Setembro em São Paulo. Ela, tipo, no último dia, ela fez tipo um fechamento falando de hard economy, soft economy, Uhum. todas essas coisas, né? Eu fiquei assim, ó, quem é essa mulher, sabe? Assim, fiquei. Aí no final eu fui lá falar com ela no café. Eu falei, gente, que negócio disruptivo, maravilhoso. A gente se conversou, comecei a segui-la no Instagram. E de vez em quando a gente se falava. E um dia eu falei, Lígia, eu vou fazer uma live com você. E aí foi que a coisa. Mas enfim, aí eu fiz a minha inscrição no Reset, mas eu entendi
Eu acho que o reset é realmente, quando você faz o reset, é quando você tira de dentro para fora o seu melhor, né? É como que faz tira de dentro para fora aquilo que está guardado e oferece. É como que apertar um botão, que seria da máquina, mas pra gente acho que é um abrir, um rasgar o coração, assim, para expor as pessoas quem nós somos, né? Eu vejo assim. E é uma construção isso, porque precisa de muita coragem, né? Eu estava conversando com a minha terapeuta há pouco, até hoje foi um dia que eu fiz terapia e me ajuda muito. E eu penso que eu fui criada para trabalhar, né, nesse modelo de ter sempre aquele fantoche, aquela persona que é o profissional que vai ali, advoga e não sei o que lá. Eu fui criada não é pela minha família, não, pela sociedade, acho que é o modus operandi, né? E descobri que isso não me satisfazia, que isso não trazia o meu melhor, que isso me era insuficiente. É uma construção, isso foi um caminho longo, né? De muitos percalços, de muitas coisas, de degraus que sobem e descem na espiral, né? Eu acho que o crescimento da gente é em espiral e não é uma linha assim, mas uma espiral, né? Então, eu acho que o reset para mim é poder, por exemplo, entender o que Brené Brown fala no livro dela da coragem de ser vulnerável. De viver com ousadia, de abraçar aquilo que eu acredito, abraçar aquilo que eu quero fazer, sabe? Me expor ao mundo, pôr a cara a tapa, né? Sem máscara, sem ficar fazendo, sabe, jeitos, ou o que a pessoa vai pensar. Não, é isso. Gostou, ninguém vai agradar todo mundo, ninguém é unanimidade, graças a Deus, isso é um saco. Isso é um saco, unanimidade, um negócio chato, né? Então, todo mundo é diferente, que bom, graças a Deus que é diferente. Então, assim... Eu acho que essa sinceridade, sabe? Como dizia minha irmã, esse sincericídio, né? Assim, me fez muito bem no direito, entendeu, Marília? Porque a minha formação, entenda, eu sou gaúcha. O gaúcho já tem aquela coisa quadrada. Eu sou gaúcha de casa. Eu nasci no Rio Grande do Sul. Não parece, talvez, o sotaque, que eu tô há 20 anos fora. Mas o gaúcho você tem... não tem mais, né? Da Bahia. Não, você tem sotaque da Bahia. Exatamente, pois é. Mas é porque eu acho que a Bahia me foi um presente. Eu amo o meu estado, não renego as minhas origens, mas a Bahia me permitiu isso, porque o gaúcho, ele tem uma coisa muito acirrada, assim, da coisa de ser, como é que eu vou te dizer? Aguerrido, né? A coisa da guerra, a guerra dos pampas, aquele negócio. Sim. Então, ser aguerrido é uma característica muito forte para o gaúcho. E eu sempre tive isso. Então, eu não podia ser uma pessoa sensível, eu sou aguerrida, entende? Eram coisas que entravam em conflito, aparentemente. E hoje em dia eu sei que ser sensível é ser aguerrida, né? Então eu tive que aprender, reaprender na escola da vida tudo isso. Então, para mim, o reset é isso aí. Eu acho também, eu sinto bem dessa forma, assim, porque até esse aspecto que você falou, né? Se você parar para pensar, a Bahia também não num aspecto diferente do Sul, mas também traz essa coisa da disrupção, que é uma palavra que eu já reparei que você usa muito. E é muito curioso, porque como a gente gosta de polarizar, né, a nossa mente tende a ir para as caixinhas, como eu acabei de falar, a gente acha que se a pessoa é amorosa, ela não pode brigar nunca. Se a pessoa é do sistêmico, ela nunca vai litigar. Então, assim, é até importante pontuar isso, eu não sei se eu deixei claro antes. No sistêmico, a gente pode eventualmente entrar com o processo também, diferente das práticas, né, que vocês têm que assinam lá aquele termo de não litigância. E o reset, para mim, ele se deu justamente como? Ele veio num aspecto pessoal, e aí eu fiz algumas constelações, alguns processos para mim, como Marília Alves, e a partir disso eu percebi, me oportunizei ver se eu não via. Tem até uma frase que é bem comum, assim, de ser dita em constelação, que é o agora eu vejo. E a gente só consegue ver quando a gente está justamente com essa abertura. E essa abertura, é engraçado que quando a gente se oportuniza se vulnerabilizar, é uma coisa que até volta sempre assim para as lives que a gente faz aqui. A gente também julga o outro com muito menos dureza. Muito menos. Porque a pessoa já está num momento tão duro, né, Elisandra? Então, assim, a última coisa que ela precisa é de mais uma pessoa ali fazendo um julgamento dela que não é nem a nossa função, né, como advogadas, mas que a gente faz, o ser humano faz. A gente vive o tempo todo assim, mas eu acho que é fazer sempre esse exercício, né?
E o reset, ele veio para mim como? Eu até vou contar essa história que eu não ia contar, não. Conte. Mas é porque eu acho que ele até está nos assistindo aqui. Não sei se ainda está, o Luiz. Tá assim. O reset, ele veio para mim porque eu passei por alguns processos pessoais. Inclusive, a gente passou, né, juntas, semana passada, por um processo até físico. Você com Covid, eu tive um sintoma na pele também de aspectos muito profundos aí que precisavam, que o corpo Tratamento. também precisou falar, assim, a gente precisou ouvir o corpo um pouquinho. E aí, no final de uma constelação que eu fiz até com o Luiz Lima, que está aqui, ele mandou um ok agora. Ele me perguntou sobre um ídolo que eu tivesse. Ele falou: você tem algum ídolo, mulher? E eu achava um saco essa coisa de ídolo, tipo, ai, não, não tenho ídolo. Eu até respondi de um jeito meio blasé, assim, que não é uma coisa muito minha, mas eu fui. Porque Adorei, temos Blasé. todos. E aí ele, não, mas me fala um ídolo. Aí eu falei a primeira pessoa que me veio à cabeça, que foi minha mãe, aí ele, não, mãe não é ídolo, não pode, assim, não serve porque eu tô querendo. É óbvio que assim, o primeiro movimento sistêmico, que não é um movimento que inicia e finda, ele é o movimento de tomar a mãe, que é justamente esse processo de receber tudo que ela nos dá. Mas, na verdade, ele estava me provocando ali numa questão de aspectos do feminino e tal. Inclusive, quinta-feira a nossa live vai ser sobre femininos. Olha, E aí é, e aí eu passou um tempo, assim, aí eu falei da doutora Lívia Caetano, que era presidente de práticas aqui, que eu acho justamente ela isso, uma pessoa extremamente amorosa, mas que ela sabe ser muito reta e assertiva. E além de ser um ser humano muito impressionante, assim, e se tornou uma amiga. Aí ele, não pode ser alguém que você tenha relação de afeto. Falei, ai, Luiz, tá ficando muito difícil isso. E aí passou um tempo, eu já estava em casa, aí eu falei, pode ser a Cássia Eller? Aí ele, pode ser um feminino no feminino, assim, porque ele queria. Não era nenhuma questão só de orientação sexual, não. Era porque ele queria, assim, trabalhar essa coisa do feminino mesmo. Aí eu falei alguma coisa tipo, Luiz, me deixa, tipo. E aí passou um tempo, depois da tua live, que tinham várias advogadas assistindo, e aí eu comentei com ele, eu falei, a Lívia tava até na live da Lisandra e tal. Aí eu, ainda vale responder a pergunta de quem é um ídolo feminino? E aí eu falei, eu gosto muito da Lígia Zottini. isso! Eu ia te falar isso agora, mas deve ser dali. Aí eu falei e tal. Então, assim, foi um momento de muito fechamento, porque eu tô num momento, assim, de me reestruturar e... Você já viu 18 Presentes? É Não. um filme. É um filme, assim, ele tem até um aspecto bem sistêmico, eu não vou dar spoiler, não, mas ele traz... boa noite, Jane. Mas ele traz esse aspecto. É uma mãe que ela descobre que está com câncer durante a gravidez. E Nossa, isso acontece no início do filme, eu não estou dando spoiler, não. tá. E aí ela compra 18 presentes até a filha fazer 18 anos, para o pai dar. E aí vai passando o filme. E a conclusão, assim, um pouco do filme, sem contar a história, mas como ressoou para mim, foi a forma de como nós somos capazes de, com o passar do tempo, nos adultizarmos e nós mesmas nos oportunizarmos receber esse presente da vida e recebermos justamente tudo isso que veio. Então, assim, eu acho que até esses movimentos de busca, eles vêm quando o corpo já está pedindo, quando a alma já está pedindo, e aí por isso eu acho que o reset ele é uma terminologia assim interessante, sabe? Porque é de fato aquele momento que a vida parece que te para e fala: para, Recomeça, né? Refaz, né? para. E isso vem justamente, o primeiro passo para isso é justamente a vulnerabilização, né? E a partir daí a gente vai para um processo em que o tempo todo é força, é fragilidade, é tudo ao mesmo tempo agora. E quando a Espiral, gente né? se dá, é justamente a noção da espiral, por isso que eu gostei muito. Então, para mim, o reset, eu brinquei que ele não concluiu, né? Ele concluiu um momento do reset, eu acho que a gente deve passar por alguns ao longo da vida.
E aí eu acho que essa minha constelação, ela só findou, assim, nesse momento, sabe? E aí vieram uma série de outros processos, assim, eu te conhecer, né? A gente ter essa conexão de cara. E você ser essa pessoa extremamente crítica também. Porque eu gosto disso, uma coisa que me provoca, assim. E eu gosto muito da liberdade que essas formas de vivenciar o conflito trazem, porque elas partem de uma liberdade muito interna, do que você falou, de, gente, é o que eu sou, assim, a forma como eu consegui me entregar 18 presentes foi essa, assim. Se Exato. passa, eu acho que o fato de passar a verdade já conecta bastante. Mas, além disso, também, se não conectar, a gente não leva aquilo como um julgamento ou como um peso, né? A gente consegue ir mais para o lugar do observador, assim. Então, foi bem o que eu senti de todo esse momento. Por isso, eu acho que ele culminou no sistema de justiça. E por isso, eu acho que o reset do ser no ambiente de justiça, porque eu acho que a gente fez o processo, cada uma à sua maneira, e resetamos literalmente juntas. E no final de um processo de saúde, inclusive, né? E você tá tão certa, certa no sentido de que eu não acredito mais muito em certo e errado, a não sei quando a gente fere outra pessoa, mas eu digo em termos de forma de ver. Eu acho que nós estamos tão em sintonia no que nós estamos falando por duas coisas. Primeira, eu senti que o Covid realmente foi um reset para mim, e eu vou falar sobre isso, como eu saí do outro lado. E segundo, eu acho que na advocacia, é, agora está se dando espaço para esse profissional humanizado. Agora, eu acho que de um ano para cá, talvez 2 anos para cá, ou talvez desde que o pessoal está implementando mais a mediação, que a mediação ajudou muito, né? Mas eu digo advogado enquanto advogado, porque quando nós estamos falando de um mediador, ele está ali como fio condutor, ele não vai opinar, ele é aquela ponte entre as pessoas, é uma postura toda ela muito muito amorosa na sua própria função, né, de operação, vamos dizer assim. Mas o advogado é visto normalmente como aquele que entra para a guerra, né? Que vai pegar lá a espada da argumentação, né? O escudo da defesa e vai lá. Então, assim, mudar essa lógica é uma coisa, é um reset profundo. E só pessoas que se conhecem e sabem que querem mudar essa cultura, ou pelo menos oferecer uma outra oportunidade, porque é como você disse, não tem nada de errado em litigar. É uma via, né? E de repente, para quem precisa dessa via, porque até está nesse processo de vida, enfim. Mas é preciso que haja outros, porque outras pessoas não precisam resolver os seus conflitos, né? Uma situação de um divórcio que as pessoas não querem brigar, mas tem ainda alguma situação ali mal, né, mal acondicionada, de repente uma questão societária ali, de repente tem tanta coisa, mas tudo, né? E precisa necessariamente virar um processo litigante, não tem outras formas. Então, eu acho que é nossa obrigação, acho que é um chamamento, uma vocação, Marília, para a gente que sentiu esse reset, entende? Por isso que acho que foi na segunda, hoje é terça, que os dias estão passando com tanta intensidade, eu vivo, e você também, com tantas coisas que parece que já tem uma semana as coisas assim. Mas eu tenho uma amiga aqui na Bahia, a Fernanda, ela tem um Instagram, mulher advogada, e a Fernanda assim, Lisandra, coloca lá no... Eu fiz uma provocação lá, desafio da Nanda, e conta da sua vida um pouquinho. Eu falei, Fernanda, você tem que contar minha vida? Eu li, não, mas vai lá e fala. Eu falei, tá bom, vou botar. Aí botei a foto e fiz o negócio do desafio. E eu fiquei pensando, o que eu vou dizer? Eu vou dizer assim, não, o direito entrou na minha vida porque eu quero oferecer às pessoas o meu melhor para ajudá-las de alguma maneira, sabe? De alguma forma. Então, acho que o reset, encontrar qual é a melhor forma que eu posso servir? Qual a melhor forma que eu posso ajudar esse casal, esses sócios, essa situação? Como é que eu posso servir essas pessoas, sabe? Essa mentalidade, ela é sistêmica, né? Isso não está nas normas. Eu não estou lendo isso em Kelsen, não tô lendo, né? Eu não estou lendo isso, sei lá, teoria. Eu não estou lendo isso em Maria Helena Diniz, com todo respeito, né, aos clássicos. Até tem uns livros clássicos aqui no fundo, você está aparecendo. Mas é uma outra coisa e eu acho que o mundo está pedindo isso, Maria, sabe? Acho que a sociedade está pedindo isso, né? Tá vibrando isso. Essa Covid veio, e aí eu já faço a questão do reset. Eu penso que durante a Covid eu fiquei pensando assim, falei, gente, eu olhei assim, a gente tem vários pensamentos. Essa doença é muito, ela mexe mesmo, sabe? Mexe até com a questão do psicológico, mas eu acho que mexe se você tiver alicerçada como eu estava, com homeopatia, com oração, mexe para você sair melhor do outro lado.
E eu ficava olhando, eu falei assim, eu não quero mais trabalhar com litígio, tanto quanto possível. Eu não quero nem pensar em fazer um design de solução com litigância. Eu quero ser uma advogada consensual, eu quero trabalhar com consenso, eu quero ajudar as pessoas a se resolverem, eu quero ser uma peacemaker, sabe? Isso veio durante a doença. Entende? Então, assim, agora como um advogado, de quando eu entrei na faculdade em 97, eu tenho 15 anos praticamente de formada. Então, como é que um advogado lá do meu tempo, se eu falasse isso na faculdade, iam rir da minha cara, tá doida? Vai fazer serviço social, vai ser psicóloga. Porque aqui não é lugar para você. Então, entenda. Então, eu acho que a gente vem acompanhando, não sei, as pessoas que estão sendo acordadas por esses resets, assim, para servirem dessa outra forma, para serem opções para as pessoas. Então, o cliente vai bater na porta de Marília, porque sabe que Marília tem uma advocacia sistêmica, uma advocacia inclusiva, uma advocacia que olha o ser de dentro para fora, que não vai só chegar com resposta de subsunção da norma ao caso concreto, que é muito mais do que isso. Mas vai ter um outro que vai querer, o doutor fulano, que só faça isso e tá tudo certo, porque tem que ter opções. É aquilo que a gente estava falando no início, não existe só uma situação, não existe... ninguém é unanimidade e graças a Deus que não é. Perfeito, eu acho que é bem por aí. Eu sempre gostei desse aspecto da liberdade também, sabe? Então, eu vi que ficou realmente uma outra forma. Inclusive, quando o próprio CPC, né, de 2015, ele institucionalizou isso, ele abriu uma série de possibilidades, mas estamos ainda, inclusive a Márcia falou agora da justiça multiportas, mas estamos ainda assim, engatinhando, né? A mediação já está um pouco mais desenvolvida, mas é importante que você falou que o advogado, ele não é um mediador ao mesmo tempo, né? Ele pode ser advogado e mediador em outro ambiente. Exato. E isso é uma coisa muito sistêmica, Lisandra, assim, que você falou que não conhece a fundo, mas você já está falando, assim, conceitos bem conectados. Porque é isso, essa coisa de aprendendo você contigo por osmose, já. Tô aprendendo contigo por osmose. E eu aprendendo neurociência, né, também. Mas essa coisa de você saber a posição que você ocupa. E eu acho que a partir disso a gente toma ciência de que já existe tanta lei e tanta coisa que torna possível que, assim, se você parar para reparar, a gente inicialmente via o direito como duro, porque ele de fato é. Mas ele já está se tornando mais sutil. E aí me vem justamente aquele conceito da sutilização, que é um outro conceito importante do reset. E você vê, se na tecnologia os grandes CEOs das empresas, as grandes, enfim, lideranças, já perceberam que existe algo que a racionalidade, né, que a mente nem sempre dá conta, como que a gente, que o direito, vai negar vias que já são concretas, né? As práticas colaborativas são uma via concreta, muito organizada, só que ela tem ali a questão do psicológico, do neutro, né? Tá. Ele não é uma pessoa que vai trabalhar a longo prazo, aquela pessoa, mas é vista a importância dos aspectos psicológicos. No sistêmico também, a gente trabalha questões subjetivas das pessoas. Então, como é que você vai tirar esse aspecto subjetivo de dentro do direito, já que ele já está já está na tecnologia, já se sutilizou, né? Então, assim, isso tudo eu acho que conversa muito até com o seu sentimento aí que você teve durante esse processo da Covid. Que eu nem te respondi, né, rápido, porque me tocou tanto também que eu falei, ai, não consigo responder agora. Não, e assim, eu até não sei se era exatamente isso que você estava esperando de mim essa noite, mas eu me sinto tão à vontade com você de expor exatamente o que eu estou pensando sem muito roteiro e que eu quero levar essa verdade para as pessoas, porque eu acho que é disso que a nossa sociedade precisa. A gente precisa de verdade. Verdade na advocacia, verdade, né, na questão dos políticos, verdade na atuação dos médicos. Sabe assim, a gente precisa de gente que seja gente, sabe? Não uma coisa. Aí, nesse ponto, uma visão, digamos assim, ao contrário do que ele já fala, mas assim, sem. Como se fosse outra face. Pessoas robotizadas, a gente está cansado de gente robotizada que te dá aquelas respostas sim, não, pois não. Sabe, sim, fazer conexão com você. Nós somos gente. É o que nos sobrou. Escutar, né? O que sobrou? A máquina já faz tudo ali. Já fala isso. Aliás, na minha live ela falou isso.
Os escritórios já de grande porte já tem todos, eu não sei exatamente qual é o nome da inteligência artificial, que faz tudo para eles, né? Quer dizer, você dá o caso concreto lá e constrói a petição, ou a contestação, ou a réplica, ou o recurso, passa, né, protocola. Advogado para quê? O IA já faz tudo. Então, assim, Não, perfeito. Não, nem tem. inclusive aqui foi interessante até porque a Renata, a doutora Renata, é uma juíza do Acre, e ela colocou que é uma ciência humana, ainda que tenhamos tentado exatificar o direito. Ou seja, esse aspecto da humanidade, né? Eu acho que você nem leu, mas você já antecipou o que ela mesma Eu trouxe. estou tão conversando com você que eu só estou vendo aqui que Marcinha entrou. Marcinha tá comigo desde o início nas lives. Ela deve estar cansada. Ela sempre vem dar um apoio, mas ela te adora também aqui. Ela estava hoje no grupo. Ah, todo mundo que Ah, mandou eu vi mensagem a de aqui. CNV dela na semana passada, super acompanho também, admiro. Muito boa, ela, da CNV, da Comunicação Não Violenta, Instituto Consciência. Outra Márcia muito querida. Tem muita gente boa aqui. Ô, Marília, eu separei uma frase aqui do nosso material Ai, do adoro. set, aí que eu queria ler, se você me permitir. Eu acho que tem tudo a ver com o Imagina. que a gente Aqui está falando. trabalhamos com músicas, com tudo, não É. excluímos nada. O sistêmico é sempre inclusivo. Ai, que bom. E eu tô olhando aqui que são 19h01. Que horas cai essa live? 19h18, né? Sério, a gente Isso, ainda tem temos. 16 minutos, então. Que é, ó, veja se não é exatamente sobre o que nós estamos falando. Material do Reset. Alinhamento. Eu sei, eu sinto e eu sou. Quando estes três níveis de consciência estão integrados em harmonia e congruência, fortes emoções positivas, poder pessoal e energia são estabelecidos. Os empecilhos emocionais são removidos, a energia expande e sobrepõe ao medo de agir, substituindo velhos medos por uma autoconfiança fluida e níveis expandidos de atividade. Olha que negócio sensacional. Nossa, perfeito. E é humanidade, né? Sobretudo. E o aspecto do saber como o primeiro passo. Você percebe que a ordem foi eu sei, Eu eu sei, sinto, sinto, eu sou. Isso. porque a gente antes colocava o saber como a coisa final, né? Assim, nossa, agora eu vou comprar todos os livros que existem e vou me qualificar ao máximo, e a partir daí eu vou ser o melhor advogado, o melhor profissional que existe. Só que chegou um momento que quem leu todos os livros e quem estudou toda a teoria muitas vezes não dá conta da série de demandas humanas que vem daí, né? Então, a partir daí, o eu sinto, o espaço para o sentir, para ver como que aquilo ressoa dentro de você, para você conseguir interagir com o outro, e aí sim eu sou, né? Nossa, riquíssimo, achei que ficou Né? perfeito. Tá na página, acho que 5 do nosso material que a gente recebeu. Muito, muito maravilhoso. Não, eu tô cada vez mais encantada. Eu vou fazer todos os resets possíveis para cada vez ficar. Eu hoje estava vendo dois antes da tua live. Ah, é? Tava. Tava. Pois é. E Tem muita esse coisa linda nossa, aqui, mas eu não vou ficar distrita a isso aqui, não. Eu estava pensando em relação a isso. Eu sei, eu sinto, eu sou. Né? Que tipo de advogado mais humanizado? Eu estou vendo as pessoas colocando aqui a Jane, a Márcia também, falando sobre humanização. E é verdade, imagina, chega um cliente lá com a sua dor, né? Seja ela uma dor empresarial, a gente não precisa pensar dor só no direito de família, não. Tem uma questão empresarial com um sócio que é um casamento, a sociedade é um casamento, né? Quando você aposta naquela pessoa, normalmente uma limitada, principalmente, não estou falando de SA, que a coisa já fica maior, mas uma limitada mesmo, e a maioria das empresas do Brasil, acho que 89, um número bem expressivo, são empresas familiares, então essa decepção, né? Então chega aquela pessoa com aquela dor lá no escritório e você lá, digamos, engessado nas normas, atendendo e anotando e fazendo. Não é muito melhor você conectar com a pessoa? É até um pouco da aula que eu vou daqui um pouquinho passar pro IMADEC,
Não é melhor você estar em conexão com ela, chegar naquela dor dela, entender o que, fazer ela se sentir entendida, porque às vezes o cliente, ele precisa de alguém que diga assim, eu te entendo. Eu entendo o que você está me dizendo, você tem razão, eu entendo sua dor. Não é você tem razão do direito de ser melhor, não, mas, sabe, estou conectado com você, compreendo o que você me diz, né? A ser empático com o outro. Isso, meu Deus, isso é indispensável para o nosso momento atual, eu penso. Independente do advogado que você vai ser, ainda que você vá depois optar pela via do litígio. Eu acho que essa conexão com o cliente não só fideliza a clientela, mas não, a gente não está pensando aqui de uma forma finalística, não. Ah lá, assim, Uhum. sabe? Eu estou dizendo com uma coisa humana, né? De a pessoa sair do seu escritório e dizer assim, puxa, que advogada, que advogado ótimo. Não só tecnicamente, mas que ser humano. Poxa, gente, isso faz toda a diferença, sabe? Quando eu vou numa boa médica, essa minha médica que inclusive faz material, também tem formação, ela é médica e também é psicóloga. E eu vejo assim, eu falo, gente, que médica maravilhosa, que pessoa, sabe? Eu acho que nós precisamos ser as nossas melhores versões, as nossas melhores pessoas. E eu acho que o reset, seja ele o reset do Recalculando a Rota e da Lígia, ou qualquer reset que qualquer um dos que estão aqui possa fazer na vida, uma doença, uma perda, normalmente vem pelo processo, passa pela dor, né? Um reset passa Passa. pela dor. Pode vir pelo amor, pode vir porque você encontrou o grande amor da sua vida, ou porque você teve um filho que acaba sendo seu grande amor, ou enfim. Mas muitas vezes vem pela dor. Então, eu achei esse reset, né, faz você sair do outro lado assim, um ser humano que compreende a dor do outro e faz aquela ponte com. Eu acho uma coisa. A vida é uma coisa magnífica. Eu acho que a advocacia, vista sob esse prisma, que é sistêmico, que é colaborativo, que é um advogado consciente na mediação, eu acho que é um campo maravilhoso para se atuar. Maravilhoso. Até esse aspecto que você colocou, né? Você falou uma frase linda agora, que foi de sentir a dor do outro, assim. Sentir assim, na acepção de compreender, né? E eu acho que a gente só compreende a dor do outro quando a gente sai do Basta. exclusivamente racional. O racional, ele é importante, é lógico que o conhecimento é importante. Até porque o conhecimento é o que dá segurança para a gente dar o passo. Mas uma vez que a gente já deu o passo, é você estar atento, você estar em conexão com a outra pessoa que está aqui. Eu poderia te falar, Lisandra, vamos fazer uma live fazendo isso, 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 e aí eu te pergunto assim, você responde, e fazer um roteiro todo bonitinho. Mas até o que eu tenho percebido é que as lives que as pessoas mais se identificam são as que são o que a gente chama de fenomenológicas, né? Que os assuntos vão emergindo de acordo com as coisas que vão surgindo ali no campo. Porque eu acho que cada vez mais esse aspecto vem sendo valorizado, do você estar realmente no seu estado de presença e você estar em conexão com o outro, com o que está sendo falado. Até a Neuza colocou aqui, precisamos sentir mais, empatia sistêmica é o essencial, esse aspecto da empatia, né, que você justamente colocou. E até na semana passada eu estava justamente nesse meu médico, eu tive um problema de saúde quando eu era criança. E aí eu ainda acompanho ele, assim, embora hoje já esteja tudo bem. E ele falou assim que, na verdade, como ele me acompanha sempre, algumas coisas ele já sabe, né? E aí ele falou, é porque eu acho que você, pela própria história que você teve, você poderia ter sido uma pessoa que poderia ter ido para um lado mais amargo, assim, ter se tornado uma pessoa um pouco amarga. Mas você conseguiu olhar um pouco para isso de uma forma a usar para compreender mesmo o outro. Porque aí a gente sai justamente desse julgador, né? E consegue efetivamente estabelecer uma troca. Porque a troca é justamente essa capacidade de sempre recomeçar. Quando eu sentei aqui na cadeira, eu poderia ter mais ou menos um trajeto, né, da nossa live. Mas a vida só acontece se a gente também se abrir um pouco para esse inesperado. E nas práticas e no sistêmico, o inesperado acontece o tempo todo, né? É muito engraçado isso, Mas a assim. vida é isso. Eu acho que a questão do julgamento é muito a nossa, muitas vezes a nossa forma de defesa. Julgar o outro assim, aquilo ali, porque talvez eu queira fazer o que ele está fazendo, ou porque talvez eu já tenha feito e tenha vergonha. Então, quando você julga, eu acho que é uma forma, é um mecanismo de defesa. Eu ainda não evoluí na neurociência a ponto de dizer isso de forma científica, mas pelo meu sentir,
Eu penso que o julgamento e a defesa andam juntos, né? Então, julga porque se defende, porque se justifica. Agora, quando você está aberto e fala assim, gente, é todo mundo a mesma coisa. Todo mundo erra, todo mundo nasce, cresce e morre, e sabe? Cheio de vicissitudes. Hoje eu tô com saúde, amanhã eu não tô. Semana passada eu não tava, agora eu tô. Quer dizer, sabe? O que tem de definitivo na vida a não ser o que é não definitivo? A única coisa Impermanência, né? A única coisa definitiva que tem na vida é o fim da vida, que é a morte. Isso eu tô falando parafraseando o Murilo Gun. Ele disse qualquer coisa dessa assim, a estabilidade da nossa vida está na instabilidade. E a gente aprender a surfar a onda do momento, porque é isso mesmo. É exatamente É hoje, assim, eu isso. tô aqui, tô tendo essa oportunidade de estar na live com você. Amanhã eu não sei o que vai acontecer comigo, né? Não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos. Então, essa ilusão de controle, ilusão de, né, julgamento, controle, defesa, tudo tá no mesmo mecanismozinho ali, né? De querer ter as coisas nas mãos, porque a gente, de repente, precisa de certezas, mas acho que a certeza da gente não tá nisso, né? Tá em alguma coisa maior. Aí vai da questão da espiritualidade que elas falam até durante o reset, né? Que cada um vai ter a sua crença, então eu acho que em alguma coisa metafísica, né? Metafísica, metajurídica e metafísica. Eu acho que é por aí. Isso traria uma certeza, isso traria uma estabilidade, eu acho também. Essa conexão. É. E olha só, você inclusive até colocou, equilíbrio não é linear, é fluido. A Renata colocou aqui. Uhum. E o que que acontece? Essa questão. E a Aninha te elogiou, perfeito. Eu também tô amando aqui, nossa. E você, Aninha Quem é a Aninha? Ana do Rock? Antiga? Quem é? Deixa eu ver. Não sei, é a Aninha do. Tô sem óculos. Peraí que eu tô subindo os comentários. Até o Neto tá aqui, meu amigo músico. Puxa, sensacional. Tanta gente. Nossa, Ah, a Aninha, que trabalha comigo, a Aninha Dória. Sim, oi, linda. É uma fofa advogada, super competente aqui, nossa, da equipe. e quando você até traz esse aspecto da impermanência, é engraçado que pode passar uma sensação de que a gente vai ficar meio pipa voada, né? De que você vai ficar meio pipa voada. E é exatamente o contrário, assim, quando a gente aceita a impermanência da vida e se entrega para Deus, para o divino, para, sei lá, para o que você achar que tem que entregar, É. a coisa que não te cabe, você caminha justamente com mais força. E você foi a prova disso na semana passada, porque você comentou que estava, né, com Covid, eu falei, quer cancelar a live, deixar para outra data? E você todo o tempo, não, eu vou fazer, eu vou fazer. Porque você sabia que você estava tomando a sua medicação, que você estava relativamente bem, assim, sem nenhum sintoma muito grave, e que isso você daria conta, né? Ou seja, a partir da aceitação da impermanência de, ok, estou com uma coisa que o mundo está passando, aceito isso, mas a partir daqui vou fluir da melhor forma. E Uhum. aí veio essa fluidez, né, de você se permitir caminhar com o que você pode fazer e com o que você pode entregar, porque não te cabe. Foi perfeito, assim, porque quem olha para você agora não diz mesmo que você tá com nada, assim, impressionante. Porque agora eu tô no. Hoje seria já 18º, 19º, eu já saí do ciclo da doença, né? Então, a partir do 11º dia, você não tá mais transmitindo segundo os boletins da Unicamp. Porque eu sei que minha irmã faz a residência lá e ela tava na linha de frente do Covid e veio para cá cuidar do meu pai. E aí ela teve Covid, então a gente teve muita segurança. Olha que coisa. Então a gente estava no meio de uma instabilidade, todo mundo doente. Aí veio uma pessoa que já tinha passado por isso, já te dá aquela segurança. Bom, ela passou e tá bem, né? Então, é engraçado. Tudo tem a ver com essa coisa do yin e yang. Então, ela tá aqui, é uma instabilidade, Covid, mas ela já teve, dá uma estabilidade. Eu tô doente, mas depois eu tô saudável. Se a gente pudesse entender que a vida é a junção dessas coisas, daquilo que é permanente com o impermanente, que a coisa vai se moldando conforme aparecem os caminhos na frente, eu acho que seria muito mais simples viver, sabe? A gente não ia querer controlar tanto. Azar, tipo, não achei meu fone de ouvido, vai sem fone de ouvido, sabe? De repente não era para usar mesmo, ou enfim, sabe? Ter uma postura flexível de não controle torna a vida mais leve. E aí você consegue sair dessas questões de julgamento, tudo. Você flexibiliza tudo, né?
flexibiliza. Não estou dizendo que você vai flexibilizar suas questões morais. Eu acho que aí é onde é o nosso reduto mais íntimo. Mas a flexibilização daquilo que é possível ser flexibilizado. E a pessoa tem inteligência para saber diferenciar uma coisa da outra, não tem dúvida, né? E até evita essa polarização, né? Que a gente estava justamente falando, que estamos também vivenciando isso de uma forma que, assim... Muito triste. Agora, até você trazendo a questão da doença, você falou da sua irmã, né? Que tem o conhecimento e chegou com isso. Porque a gente também está num momento que, assim, tem um extremo das pessoas que estão achando que se você botar o pé na rua, você vai pegar Covid pela pele, entendeu? Vai estar voando, correndo atrás de você o Covid, e tem a galera que está sem máscara, aglomerando, né? Verdade. E aí, um lado criticando o outro, ou seja, a gente já vinha de um histórico aí, de uma polarização política brutal, que ia, né, fazendo reverberar em outras questões diversas, e agora que o mundo falou, reseta aí, galera, vamos resetar geral no mundo, que era a nossa oportunidade, né, de falar, não, peraí, vamos tentar sair um pouco dos extremos, vamos tentar ouvir o outro, né, que era o que a gente estava conversando, entender o outro. A gente continuou polarizando um pouco, né, então, assim, Rapaz, é muito curioso. Não, mas você sabe que na aula de Adolescência que eu assisti tem umas 2 semanas, ele fala um pouco isso. É uma tendência natural porque é um lugar de conforto, os polos, entende? Tipo, você vai para aquele polo ali, todo mundo tá juntinho. Não, nós acreditamos nisso. É a busca da segurança. No fundo, Marília, é a busca da segurança. Um polo é de um jeito, outro polo é do outro, né? Então você fica lá agarrado naquilo dali e aquilo passa a ser uma certeza que na verdade não é uma certeza, porque não é uma certeza. Eu repito, a única certeza que a gente tem é da morte. Não tem nada certo mais. Nada, não tem nada. Perfeito. Perfeito, Elisandra. Bom, quero te agradecer imensamente, agradecer a todo mundo que está assistindo aqui a gente até agora. Doutora Luísa Calmon, sempre com a gente, doutora Renata, doutora Neuza. Temos algumas pessoas da yoga e das terapias aqui, que é a Mara, Dani Guerra, doutora Priscila Scott, André. Gente, quem é advogado e eu não estou falando, não estou me referindo como doutor, me perdoe. Mas Cíntia, doutora Cíntia, Marília, doutora Marília, doutor Marcelo, doutora Aninha e Fátima Almeida também, agradecer imensamente todos vocês, todos que passaram por aqui, que estão trocando com a gente. Eu acho que essas trocas, né, virtuais estão sendo bem potentes, assim, também. Muito. O que me fez chegar até você, né, inclusive, aprender sempre contigo, você fazendo suas lives, correndo aí na vida. Vai dar uma aula agora, né, Elisandra, também. Aula de advocacia consensual. Eu botei esse nome, era outro, mas eu mudei. Técnicas para advocacia consensual. Eu vou usar isso que a gente conversou. Empatia e outras coisas, outras cositas más. Ah, perfeito. Eu queria assistir, mas é porque eu vou fazer uma live com uma terapeuta. Olha isso. Agora? Na Agora, sequência? Olha, na sequência. bebe uma aguinha, hein? Bebe uma aguinha aí. Você também, você também. Não, a minha água tá aqui no fundo. É porque entre água e vinho eu vou no vinho. Acho justo, brindando a vida, né? E separei uma frase sistêmica, que eu acho que se conecta bastante com esse nosso assunto de hoje. É um reset by Bert. O Bert, na verdade, é quem sistematizou, né? As constelações, o Bert Hellinger. É de uma cartinha sistêmica, que é esse baralho aqui, ó. Constelações sistêmicas. E fala assim, eu não tirei, tá, gente? Essa aqui, de fato, eu escolhi. Geralmente a gente tira o acaso, mas essa eu achei que conversava muito, então eu quis falar ela mesma. Não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Então eu acho que o reset no sistema de justiça, que é primeiro interno, é esse. Ai, que coisa linda. Não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Lindo. Eu que agradeço a oportunidade, viu, ao Pedro também, ao GPC Cursos e Concursos. Eu agradeço muito, estou sempre disponível e vamos em frente. Eu acho que o caminho de vocês está muito lindo. Parabéns. Te agradeço, a gente tem ainda 50 segundos e eu vou só te passar a palavra e te agradecer mais uma vez, falando aqui, ó, que a Priscila Scott já gostou da sua ideia do vinho. Do quê? Do vinho?
do vinho. Ah, não, pois é coisa de gente do Sul, eu acho também, que em Vino Veritas, né? A gente fala a verdade mesmo e faz bem pro coração. Obrigada a todos pela presença, é um prazer estar aqui com vocês e vamos pensar mesmo numa mudança de cultura, uma mudança de dentro para fora, para que a gente possa, enfim, oferecer o nosso melhor para o nosso semelhante nas nossas profissões, seja advogado, seja professora de yoga, seja, enfim, quem estiver aqui nos assistindo. Eu sei que cada um carrega uma coisa, um tesouro precioso, e cada um é único e irrepetível. Irrepetível.